Acontece. Ferramenta de inclusão. Sistema Braille é imprescindível para a inclusão e educação das pessoas com deficiência visual. 4 de janeiro é considerado o Dia Mundial do Braille e sua importância para pessoas cegas ou com deficiência visual é enorme. Foi no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, fundado em 1784, que em 1825 o sistema Braille iria se configurar como o método mais eficaz de leitura e escrita para pessoas, pela genialidade do jovem francês Louis Braille, nascido em 1809, em Coupvray. Braille havia perdido a visão aos 3 anos em razão de um acidente na oficina de celeiro de seu pai. Considerado um gênio, idealizou o sistema quando tinha apenas 15 anos. Entretanto, a adoção oficial do sistema só ocorreu em 1854, 2 anos depois da morte de seu inventor, aos 43 anos de idade, vítima de tuberculose, sem que ele conseguisse contemplar o sucesso de sua criação. Comprovadamente, o sistema Braille teve plena aceitação entre os cegos e que se incumbiram da sua expansão e divulgação pelo mundo. A educação das pessoas com deficiência visual no Brasil surgiu de forma tímida, numa tentativa de institucionalização, o que representava, no final do século XVIII e no início do século XIX, o reconhecimento de que essas pessoas podiam também aprender. Para Luciane Maria Molina Barbosa, braillista e pedagoga com deficiência visual, foram conquistados avanços desde então. Na perspectiva da escola inclusiva, por exemplo, notamos certo avanço somente a partir do final dos anos 1980, com a transposição do paradigma da integração para a inclusão. Mais recentemente, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, em 2006, e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 fizeram transpor o conceito médico da deficiência para o conceito social, corroborando ainda mais para o fortalecimento do processo inclusivo, diz Luciane, reforçando que o sistema Braille só resistiu quase 200 anos porque foi se modificando mediante transformações sociais e tecnológicas. Hoje temos diferentes materiais de produção e escrita e desenho em relevo, além de tabelas e gráficos mais complexos gerados em computadores. Temos produção em larga escala do material Braille nas principais imprensas Braille do Brasil, como é no caso da Fundação Dorina Noil e do Instituto Benjamin Constant. Além disso, o Braille em relevo no papel não é mais a única representação do alfabeto de Lois. É possível escrever usando a lógica de combinação de pontos na tela de um smartphone ou no teclado de um computador. Entretanto, se o Braille conquista um patamar de alcance, se limita à comunicação entre seus pares, enquanto que, com o uso da informática, especialmente de computadores e dos dispositivos móveis, por meio da síntese de voz é possível ler e ser lido em tempo real, consultar e-mail, digitalizar textos, identificar cédulas de dinheiro, produzir trabalhos acadêmicos, fazer pesquisa na internet e realizar interação em redes sociais, por exemplo. Luciane destaca o que precisa ainda ser melhorado. São 3 eixos de melhoria: ampliar a formação de professores, para que estejam capacitados a exercerem o ensino no sistema Braille e produzirem material adequado; reduzir o custo dos materiais, tanto os de produção Braille quanto os de tecnologia, que ainda têm valor elevado ao consumidor final, e uma maior divulgação sobre o aspecto que se relacionam à deficiência visual, para que a sociedade consiga lidar mais naturalmente, ajudando as pessoas com deficiência visual a conquistarem a autonomia. No campo educacional, ela destaca que os avanços estão principalmente nessa ruptura de paradigma e no reconhecimento da escola inclusiva. Hoje, as salas de recursos multifuncionais, implementadas pelo atendimento educacional especializado, são fruto da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Porém, ela enfatiza que nem tudo é um mar de rosas. Ainda há muitas escolas, principalmente as particulares, que negligenciam o direito dos alunos com deficiência visual ao acesso ao currículo por meio de recursos e ferramentas adequadas às necessidades, devido à cegueira ou baixa visão.
e ainda encontra-se muitos mecanismos de exclusão dentro das universidades, no que se refere ao material didático, à ausência de uma comunicação inclusiva e algumas barreiras atitudinais, conclui Luciane. Ela mesma é um exemplo de que o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual pode ser pleno. Rica trajetória. Nascida em Guaratinguetá, São Paulo, em 1982, com deficiência visual, percorreu as nuances da baixa visão até a cegueira. Nasci com glaucoma congênito. Desde cedo fui bastante estimulada a construir diversos repertórios, conhecendo o mundo à minha maneira, ora pelo tato, ora aproximando-me do objeto de exploração, ora enxergando pelos olhos de alguém que fazia os apontamentos verbais e descrições. Estudei em escola regular, numa época em que não se falava em educação inclusiva, nem mesmo havia políticas públicas que fortaleciam o movimento de escola para todos. Diz ela que aprendeu o braille por volta dos 13 anos. Apesar das dificuldades de encontrar profissionais especialistas atuantes com educação especial e inclusiva para alunos cegos ou com baixa visão, tornou-se professora em 2005. Em 2012, concluiu sua primeira especialização lato sensu em atendimento educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva, pela Unesp de Marília. Em 2015, finalizou a segunda especialização lato sensu em tecnologias. Formação de professores e sociedade pela Universidade Federal de Itajuba. Em 2017, ingressou no mestrado profissional em educação na Universidade de Taubaté. No campo profissional, inúmeras atividades com destaque para o período de 2009 a 2012, quando integrou a equipe de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria de Educação de Lorena, São Paulo, participando da implantação das salas de recursos multifuncionais neste município e na formação de professores. Também sou brailista profissional e consultora em audiodescrição. Atuei de 2014 a 2016 na equipe técnica da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso de Caraguatatuba, São Paulo, sendo responsável por fomentar a comunicação inclusiva por meio de recursos e tecnologias para pessoas com deficiência visual. Fui também presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência desse mesmo município. Desde abril de 2017, integro a equipe da tutoria do Núcleo da Educação à Distância da Universidade de Taubaté. Sou pesquisadora em tecnologia assistiva e em práticas pedagógicas inclusivas para estudantes com deficiência visual completa.